Acabaram as vagas de verdade? Ou elas estão mais difíceis? E se tiverem, o que fazer para mesmo assim conseguir um emprego? Aliás, o que não errar numa entrevista e evitar de ser cortado? Ou até melhor, quais dicas você pode replicar para aumentar as suas chances de ser contratado? Como ter uma vantagem competitiva real na atual situação do nosso mercado? E para responder essa e todas as outras perguntas, eu fiz várias coisas. Eu perguntei para recrutadores no Twitter e no LinkedIn o que faz candidatos avançarem no processo ou que já faz nem passar na triagem inicial. E turma, o engajamento foi um absurdo. Muita resposta sensacional aqui. Inclusive algumas pessoas falaram que nos comentários que teve até consultoria de graça aqui e eu vou destacar tudo isso dentro do vídeo. E aí depois eu fiz o inverso. Então se antes eram os recrutadores falando dos candidatos, agora eu pedi para os candidatos falarem de forma anônima sobre os recrutadores e o processo de seleção. E turma, muita coisa interessante apareceu. Tem muita coisa errada acontecendo e eu vou destacar no vídeo também. Mas eu fiz mais coisas. Eu mandei uma mensagem pro Pedro, meu ex-chefe, perguntando se ele perdesse tudo que ele tem e só mantivesse conhecimento, o que ele faria no mercado de hoje. E eu fiz uma pergunta similar para uma outra pessoa, pro Fábio Akita, né? Eu pedi para ele imaginar também, novamente, perder tudo que ele tem e aí procurasse emprego numa empresa que ele tivesse apaixonado, né? Como você encararia a situação de ter que passar por um processo seletivo para essa empresa, né? Você estava participar com um áudio bem sintetizado dele, falou: eu sei os porquês, eu não preciso nem imaginar o que eu faria, porque eu já passei por isso algumas vezes. E ele perguntou, quando você diz sintetizado, é um áudio sintetizado de quanto tempo? Eu falei, sei lá, 60 segundos no máximo. Estamos lidando com o Fábio Akita e ele me mandou um podcast que eu vou fatiar aqui e mostrar para vocês. E fora tudo isso, eu perguntei no Tab News sobre como conseguir um emprego numa recessão. Na verdade, eu fiz várias perguntas aqui, só que teve uma resposta sobre freelance que me chamou bastante atenção. E no final desse vídeo eu vou falar o que eu faria. E eu acho curioso porque das quase 1000 mensagens que eu li distribuídas por todas as redes sociais que eu publiquei isso, ninguém falou dessa estratégia. Mas sabe por que toda essa minha pesquisa começou? Porque eu fui xingado no Twitter. O João Gabriel Santos falou, é um absurdo esse tipo de post. Eu já vou falar sobre o post que ele destacou aqui. A pessoa faz isso apenas para gerar engajamento. Eu duvido que ela consiga acreditar nesse dado. Outra pessoa que me xingou foi eu não sei falar direito, mas eu acho que é o Senior Programmer, talvez. Nosso camarada deve estar vivendo num mundo paralelo. Então, não se preocupe, tá? Em primeiro lugar, isso daqui é um bom dia carinhoso lá no Twitter. E em segundo lugar, turma, eles estavam certo. O dado que foi passado estava errado. A notícia em questão foi enviada na minha newsletter, mas também foi publicada aqui no LinkedIn, que é onde esse print aqui, e falava que os Estados Unidos estavam enfrentando grande déficit de profissionais em TI, com 1,4 milhão de vagas em aberto até o final de 2023. E aqui que tava o erro, turma. A gente, assim, sem ego, assim, zero ego, tá? No dia seguinte, a gente fez uma correção da notícia que saiu na newsletter, né? Continua com esse déficit pelo menos na pesquisa que foi feita, né? De 1,4 milhões, mas a estimativa não era em 2023, era até em 2030. Mas tudo isso é lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? E é aí que duas coisas interessantes em paralelo aconteceram. Ao mesmo tempo chegou a resposta em áudio do Fábio Akita e a conclusão de uma pesquisa que o meu irmão, o Google, ele fez sobre dados econômicos aqui do Brasil. E, turma, essas duas informações casavam. Então, começando pela primeira parte do áudio do Fábio Akita, e prepara um saquinho de gelo, turma, porque a gente vai tomar uns tapas juntos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, porque muitas pessoas estão sentindo dificuldade em conseguir emprego na nossa área, e o que eu faria se tivesse que jogar tudo que eu tenho fora e ficar só com o meu conhecimento? Isso não é difícil de entender, eu vou tentar resumir. Eu criei meu canal Akitando exatamente com o propósito de explicar exatamente isso e avisar que isso ia acontecer. É tanto um problema de menos vagas quanto de excesso de oferta de má qualidade. É o resultado dessa exuberância pré-pandemia de achar que era fácil conseguir emprego em TI porque o mercado estava excessivamente aquecido e contratando a rodo sem critério. Daí proliferou um monte de curso que ensinava menos do mínimo. E agora? Pós-pandemia, com todas as políticas ruins que foram implementadas, por exemplo, a inflação subiu no mundo todo, incluindo nos Estados Unidos. Agora pensa, por que eu, como investidor, vou me arriscar com tech startup se eu posso comprar papéis do tesouro e garantidamente ganhar 5% lá, ou aqui no Brasil 10% ou mais, juros altos para tentar combater a inflação, tiram dinheiro de investimento. Agora as empresas que dependiam de investimento precisam ficar eficientes. E eficiência significa cortar tudo que é desnecessário, incluindo ficar só com o desenvolvedor que é realmente bom.
Turma, vamos dissecar por partes esse áudio dele. Começando pela parte sobre o mercado inflado e com profissionais mal qualificados. Ano passado, em dezembro de 2022, eu coloquei na minha newsletter essa notícia. Profissionais de tecnologia qualificados não estão sendo impactados pela recessão econômica, dizem especialistas. É uma notícia que saiu da BBC. E, turma, eu e meu irmão, né, ele que lidera essa newsletter aqui, a gente foi apedrejado por conta dessa notícia aqui, de ter colocado essa notícia aqui. E eu acho que a gente foi com total razão, né? Porque, pelo menos na época, era muita especulação, muita coisa especulando em cima da outra. E é quase que um dado, sei lá, é um dado qualitativo, sabe? Não é uma coisa concreta. Só que agora a gente tem mais dados concretos e que casaram com partes do que o Fábio Akita falou no áudio. Então, uma das coisas que o Guga trouxe pra gente aqui foi o gráfico da inflação. E olha só que curioso, turma. Antes da pandemia, aqui nessa época, né? Tava aumentando, mas era uma curva que tava quase desacelerando. Olha aqui. Tava quase desacelerando. E aí veio a pandemia, turma. E o ângulo mudou completamente. Se a gente pegar um gráfico de todo o tempo aqui, ó. Olha a diferença do ângulo dessa curva aqui, dessa reta aqui, desculpa. E olha só como mudou pós-pandemia. Sim, absurdo. E outro ponto que o Fábio Akita levantou foi sobre as taxas de juros, né? Se elas aumentarem, como elas aumentaram no mundo inteiro, o empresário, ou quem tem dinheiro, se pergunta se ele vai colocar esse dinheiro numa empresa e gerar emprego, mais uma coisa de alto risco, ou colocar numa renda fixa que virtualmente não tem risco algum. E aí o Guga trouxe também um gráfico mostrando como o aumento da nossa taxa de juros é um absurdo, aqui pré-pandemia, onde a gente estava, e a curva pós-pandemia. Olha aqui, turma, no talo. E teve essa redução recente de agora. É loucura. Mas se eu te falar que a economia geral do Brasil, né, sei lá, representada pelo PIB, tá voltando a crescer. Então o Guga trouxe mais um gráfico. Aqui o PIB da pandemia, péssimo. Aí está voltando a crescer. Só que o PIB é um dado que é um pacotaço de informação, né? Muita coisa aqui dentro. Mas de fato, o PIB tá voltando a crescer. Pelo menos aqui no dado que a gente tem em concreto do primeiro trimestre de 2023. Só que como é que a economia do Brasil está crescendo e a gente está sentindo tanta falta de vaga, pelo menos no mercado de tecnologia, né? E aí que a gente tem que descompactar esse dado. Deixa eu procurar por 1.4 aqui. Olha que curioso. Então, apesar do crescimento do PIB, tiveram alguns setores que tiveram quedas. E o pior deles foi o informação e comunicação, com decréscimo de 1.4%. Turma, olha que louco, esse é o nosso setor. Mas para você não ficar tão preocupado achando que o nosso setor está indo pro buraco, tem outro dado que a gente precisa descompactar aqui. Deixa eu procurar por 6,8. Aqui, ó. Então, o dado anterior da queda de 1,4% foi comparando o primeiro trimestre de 2023 com o trimestre anterior, que foi o último trimestre de 2022. Só que se a gente comparar o primeiro trimestre de 2023 com esse exato mesmo trimestre, só que no ano anterior, né, comparando trimestre com trimestre, teve um crescimento de 6,4%. Foi o nosso setor foi o que teve o maior crescimento. Do ano passado para agora, foi o setor que teve o maior crescimento. Inclusive, eu acho que subiu mais do que a média do próprio PIB. E se você tá pensando, pô, será que tem mais dados concretos assim, né? Será que o Guga tem mais alguns gráficos para mostrar? E turma, o Guga tem. Ele trouxe esse gráfico aqui muito interessante que é o saldo de contratação com carteira assinada no Brasil, tá? Esse aqui é um agregado, é um saldo, né? O saldo é contratações menos demissões com carteira assinada, né? Tá aqui o zero, né? Que é se essas coisas forem na mesma quantidade. E aí, algumas coisas interessantes estão sendo mostradas nesse gráfico aqui, ó. Pandemia, saldo super negativo, mas tem essas pingadas para baixo aqui. Que é esse negócio aqui? Esse aqui são demissões sazonais, tá? Então, todo final de ano aqui, ó, novembro, dezembro, tem essa queda. Sempre acontece, tá? Então, a gente pode ver que, putz, eu não sei dizer. Não sei analisar. Se tiver algum economista aqui nos comentários ou quiser chamar para analisar, esse é um gráfico muito interessante, porque esse é o saldo de carteira assinada, né? Dá para ver que a gente passou talvez por épocas piores, mas não sei dizer. O gráfico todos os tempos, a gente tá nessa linha aqui, ó. Curioso. Preciso de ajuda para analisar isso aqui, vamos analisar junto. Agora, olha que curioso. Eu vou mostrar o exato mesmo gráfico, mas dos Estados Unidos. Olha como é muito mais estável e fica claro onde que a pandemia começou, né? É loucura, turma, loucura. Mas é um outro comportamento muito curioso. E antes de eu mostrar o resto do áudio do Fábio aqui, tem mais coisa interessante, tá? Independente de algum dado que eu mostrei que for positivo, bom ou não, tanto faz. Tudo isso é passado.
não interessa mais para sua vida. O que interessa para sua vida é o que você vai fazer com ela daqui para frente. É por isso que agora eu quero trazer o melhor do melhor de todas aquelas sugestões de todos os recrutadores que eles deram em todas as redes sociais sobre o que fazer ou não fazer nas entrevistas de emprego, e alguns padrões muito interessantes começaram a surgir. E turma, papo sério agora, tá? Deu muito, mas muito trabalho coletar todo aquele material de antes, encaixar todas as informações, e deu tanto trabalho quanto, ou talvez até mais, coletar, organizar e enxergar padrões de todo o material que eu vou mostrar daqui pra frente. E turma, assim, é de um valor inestimável. Então, por favor, dá um like nesse vídeo pra fortalecer ele, ou pra pelo menos eu ter algum feedback que vale a pena fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de investigação, e que eu deveria continuar fazendo. Então, vamos começar por o que não fazer na visão dos recrutadores, tá? Primeiro ponto, não fazer currículos feitos no Photoshop, tá? Tem um negócio chamado ATS, Application Tracking System, que é o que é usado para achar candidatos. E muitas vezes eles não conseguem ler essas imagens super criativas, né? E aí, por conta disso, não vai ranquear o seu perfil numa ordem que deveria ser ranqueado. Próximo ponto, respostas secas ou sem aprofundamento. Eu vi muitos recrutadores reclamando que tem candidatos que, quando feita uma pergunta, respondem só um seco sim, um seco não, e o negócio não avança, sabe? Mas, o contrário também. Respostas muito longas e prolixas tá atrapalhando muito na visão dos recrutadores. O próximo ponto eu considero uma anomalia. Não que ela seja nova, mas é uma coisa que foi intensificada nos últimos meses, tá? Que é postura não profissional na entrevista, principalmente por videochamada. Vi muito recrutador reclamando que tem candidato que, sei lá, começa a entrevista com a câmera ligada e sem camisa, todo jogadão e tal. E é uma coisa muito curiosa, porque assim, você que já possa ter feito uma entrevista sem camisa, você não chegaria num escritório para fazer uma entrevista presencial sem camisa, correto? Porque lá é o escritório. E você está na sua casa. Só que você está fazendo uma entrevista de emprego. Então você está onde? Você obviamente está na sua casa, mas o que você está fazendo na sua casa? Pô, você está fazendo uma entrevista de emprego, mas você não pode ficar sem camisa na sua casa? Você pode. Mas aí você não... Entendeu? É uma doideira. Qual que é a opinião de vocês? Bom, claramente os recrutadores não estão vendo isso com bons olhos, tá? Fica a seu critério decidir o que fazer. Próximo ponto, ego ou arrogância. Ser mal educado com o recrutador. Algumas pessoas comentaram, inclusive. Assim, vacilo total até com um ser humano operando em qualquer lugar, tá? O próximo ponto me dói, tá? Porque eu vi muito isso na minha frente, assim, dava muita pena. Muita pena mesmo, porque a pessoa tinha muita habilidade técnica, mas ela colocava uma muralha na frente por vários motivos, tá? Que é não entender que o recrutador não te conhece de verdade, porque ele não te conhece, leu o teu currículo, não é te conhecer, e por conta disso, ou, inclusive, não se vender. Muitas pessoas, inclusive, sentem orgulho de não se vender numa entrevista de emprego, e você pode fazer o que você quiser. O que você não pode fazer é querer fazer o que quiser e ainda escolher as consequências. Dá para só escolher um dos dois. Outro ponto muito destacado foi não saber dizer não sei, e aí numa resposta que poderia ser simples, a pessoa se enrola e começa a perder ponto atrás de ponto. E conectado a isso, o próximo ponto é não saber justificar as decisões técnicas que foram tomadas em projetos que você participou. Tem que tomar muito cuidado com isso, turma. O Ctrl+C e Ctrl+V, ele tem um limite. Agora, o próximo ponto, ele é um pouco desesperador e frustrante, tá? Que é listar uma sopa de tecnologias no currículo sem ter experiência real, tá? Isso é bem problemático. Destaquei até um comentário do Igor que ele fala: Felipe, eu faço a parte técnica em geral. Eu digo que a minha entrevista é para pegar mentiroso. Se o cara colocou no currículo, ele vai ter que me explicar. Mesmo que não seja a premissa. Nesse caso, a premissa é a sinceridade. E o próximo ponto está conectado. Eu já vi isso na minha frente e, às vezes, se não na maioria das vezes, é uma forma de fuga, tá? Que é falar demais. Nós fizemos, né? Nós fizemos em equipe e tal. Só que falar de menos, eu fiz tal negócio. Ou eu fui responsável por isso. Ou eu decidi isso porque tal negócio. Assim, quando se tem uma equipe, saber trabalhar em equipe é fundamental, né? E isso não sai de graça, tá? Porque tem gente que não sabe, ou não quer, ou não gosta de trabalhar em equipe. Só que o recrutador não está contratando essa equipe. O recrutador está contratando você. E ele quer saber se você vai funcionar numa outra equipe. Então tenha muito claro na sua mente o impacto que você fez na equipe ou na empresa. O próximo erro é não entender que você vai usar tecnologia dentro da empresa e trabalhar com pessoas e não o contrário. E tem sim pessoas que acham que vão trabalhar com tecnologia
e muitas vezes até sem perceber, usar pessoas. E aí, eu esbarrei num comentário, turma. Num comentário que eu não sabia se eu trazia pra cá ou não. Não por concordar ou discordar dele, mas porque claramente é um tabu na nossa área, tá? E eu tô trazendo ele pra cá pra ver se abre margem pra gente conversar com honestidade, tá? Foi o comentário da Gabriela e ela escreveu o seguinte, tá? É uma thread, na verdade, é o 7º ponto. Ela falou que tem recrutadores que analisam sim o tempo de experiência que os profissionais ficam em cada experiência nas empresas. Vejo alguns feedbacks constantes de recrutadores que deixam de abordar profissionais que estiveram na casa por 1, 2 meses e já foram para outras empresas, salvo aqueles que estão com projetos por tempo determinado. Teve um outro comentário também que estava nessa mesma linha e eu tô trazendo aqui pra gente conversar de boa, tá? Agora a turma vem a paulada. Agora... Eu acho que esse próximo comentário é parente do Fábio Akita, tá? É o comentário do Gutardo. Ele fala o seguinte: a real é, alta demanda gerou um novo mercado de escolas online de programação que só ensinaram a galera a bater código e fazer telinha bonita e não a resolver problemas com fundamentos da programação, que deveria ser a principal habilidade dos profissionais de nível júnior. Próximo, é uma thread também, fui selecionado. E aí ele falou um ponto interessante. Quando a demanda por devs estava alta, né, com o mercado aquecido, passado, várias empresas estavam aceitando esse custo de formação interna, porque ele fala que inverteu a relação, né? Em vez da pessoa aprender lá fora e entrar numa empresa para exercer o trabalho, com o mercado aquecido, as empresas estavam de boa aceitando esse custo de formação interna, só que agora a realidade é inversa. E com esse comentário que eu queria fazer a ponte para a segunda parte do áudio do Fábio Akita. Então vamos lá que tem coisa boa. E a pergunta de jogar tudo fora, de ficar só com conhecimento, na verdade não é um desafio, porque o desafio é justamente ter esse conhecimento. E eu não preciso imaginar como seria, porque eu já passei pelo estouro da bolha da internet de 2001, o advento da terceirização barata para países como Índia, depois o estouro da bolha imobiliária de 2008 e a retomada da nova bolha de startups que estourou agora em 2022. Eu avisei. Conhecimento superficial de seguir tutorial de curso é descartável. Se é fácil para você, é fácil para qualquer um. E sempre vai ter alguém mais barato numa Índia da vida se é só isso que você sabe. E por isso eu falei que era importante ter o conhecimento difícil, de base, de faculdade de verdade. E não quer fazer faculdade, não tem problema, mas vai ter que aprender sozinho o mesmo material. Por exemplo, os cursos de ciência da computação do MIT. E eu nunca me preocupei, nem me preocuparia em pensar em empresa dos sonhos para trabalhar. Todo emprego é emprego, especialmente no momento onde tem excesso de pessoas e falta de vagas. Se achou que não ia precisar, exatamente o que vai fazer falta agora é esse conhecimento de base. Nem considerando agora, com o que eu tinha estudado e trabalho até meus 25 anos de idade, eu não teria problemas no mercado de agora. Por exemplo, minha empresa está contratando, a gente tem vaga, mas ninguém que manda currículo consegue passar num teste simples. Eu não estou testando sêniors, é nível júnior mesmo. E eu avalio os testes pessoalmente, com muita margem. Eu não consigo passar ninguém, porque o nível está muito baixo. A bolha anterior criou uma quantidade excessiva de pessoas que ficaram com a ilusão que sabem programar, mas não sabem. Precisam exatamente do mais difícil, estudar todas as matérias chatas que se ensina numa faculdade de verdade para começar a ter chance. Depois precisa de experiência. E não adianta ficar mirando só em empresa de modinha. Qualquer empresa da esquina que oferece vaga é um emprego. Você precisa sair do zero e não ficar de frescura. E, de novo, assista ao meu canal porque ele foi pensado inteiro para esse cenário atual. Deixa eu descansar um pouco. Aí você pode estar se perguntando, mas Felipe, não é você que tem um curso de programação? Tenho sim, o endereço principal é curso.dev e a mensagem principal é sentir-se competente em programação começa aqui. Mas então por que você colocou dentro desse vídeo aqui tanta gente descendo pau em curso de programação? Você tá maluco? Tô maluco. Mas tô maluco é de feliz. Seguinte, uma coisa curiosa aconteceu antes de eu começar a criar esse vídeo aqui pra valer. Eu tinha combinado com o Guga que nesse vídeo aqui eu não ia falar sobre o curso.dev. Mas depois de toda essa pesquisa, print das mensagens, áudio do Akita, que eu realmente entendi a importância de se sentir genuinamente competente em programação. E eu até me arrisco a dizer, tá? Se o Fábio Akita fosse o público-alvo desse curso, né, que é de iniciantes pra frente, e ele fizesse esse curso com carinho, ele ia falar, opa, putz, então peraí. Tem uma coisa diferente aqui. Eu falo isso porque eu achava que eu tinha entendido o depoimento que a turma tá colocando aqui, tá? Mas agora, depois dessa pesquisa, que tudo faz sentido, tá? Muita gente avançou na carreira, mas deixou um monte de buraco de conhecimento. E o curso
tá preenchendo esses buracos. Eu fiz um esquema novo chamado pista rápida e pista lenta, onde se você já sabe algum assunto do curso, você vai passando pela pista rápida, pauleira, uma coisa atrás da outra. Mas se você esbarra em alguma coisa que tá inseguro, você desce pra pista lenta e aí lá, turma, tá passando um pente fino em tudo, realmente tampando esses buracos e deixando as pessoas mais sólidas, sabe? De fato, assim, deu pra perceber, chega de ter no mercado sênior que é oco, que é cheio de buraco. Então, se eu já estava feliz com o retorno do curso, agora, depois de toda essa pesquisa, eu tô ainda mais feliz. Eu nem queria chamar de curso, para ser sincero, mas para não inventar um nome cafona, foi isso aí mesmo. E eu sinto que eu tô conseguindo passar lá uma imunidade tecnológica, sabe? Que tá evitando os alunos a entrarem em ruas sem saída. E além disso, e talvez a parte mais importante, o curso está conseguindo fazer as pessoas a chegarem no estágio de conseguir gerar um impacto final em alguma pessoa, por exemplo, no cliente. É para isso que a tecnologia serve. Mas enfim, depois você confere aí curso.dev, celular, computador, funciona em tudo. Vamos continuar aqui agora sobre o que fazer na visão dos recrutadores. O primeiro ponto sobre o que fazer se conecta muito bem com o primeiro ponto sobre o que não se deveria ser feito. Então, agora, sobre o que fazer é deixar de forma nítida no LinkedIn as habilidades e tecnologias, porque é assim que grande parte dos recrutadores, eles estão procurando vocês. Eles procuram por palavra-chave e isso eu acho que isso não é segredo para ninguém. O detalhe é que parece que tem um método para se fazer isso que fica melhor. Então, o segundo ponto é colocar a experiência que você tem nas tecnologias listadas usando o método START. Eu vou detalhar o que é esse método um pouquinho mais para baixo. O próximo ponto pega muito candidato de surpresa por achar que vai conseguir performar ali na hora bem por se tratar de um assunto, poxa, que é a pessoa, né? Que é saber contar de forma clara a sua história. Organiza as ideias na sua cabeça antes da entrevista. Não pensa que lá na hora, na pressão daquele momento, você vai conseguir brilhantemente contar a sua história como se fosse a primeira vez que você está contando. Não vai. Agora, esse próximo ponto, ele é extremamente importante e coloca muito candidato na frente. Inclusive, eu já recomendei isso em vários lugares, que é pesquisar sobre a empresa antes para conseguir dar respostas customizadas para o contexto dela ali na hora com o recrutador. Isso faz muita diferença. Isso vai total separar um candidato genérico de um candidato que já está misturado ali com, sei lá, com as cores da empresa, sabe? E super conectado, o próximo ponto fala sobre entender como a stack tecnológica impacta os negócios da empresa, né? Principalmente até, você sabe o que a empresa precisa nesse ponto? E até você realmente sabe por que a empresa abriu a vaga? Se não sabe, Pergunta, porque isso se conecta total com o próximo tópico, e talvez é o tópico que entrou mais em consenso de todos os recrutadores ali que eu li, que é se demonstrar interessado na vaga. Turma, se demonstre interessado na vaga. É uma relação entre duas partes. A sua parte precisa estar interessada. Eu fico maluco. Como é que a gente está precisando de emprego? Como não se demonstrar interessado? Caramba, eu fico assim, eu perco a cabeça poucas vezes, mas nesse ponto eu fico doido. Enfim. Quando você está entrando em contato, é interessante também mandar uma carta de apresentação. É muito comum no mercado fora. Tem uma cover letter, que eles chamam, que é, ao invés de só mandar um e-mail seco e nem escrever nada no corpo, ou se falar, o currículo está em anexo, tenta desenvolver alguma coisa que você acha interessante na empresa, você gostaria de trabalhar, tenta se diferenciar de uma coisa genérica em branco que todo mundo conseguiria mandar, sabe? E aí eu cheguei em mais um comentário de um recrutador que eu achei bem interessante, gerou uma certa discussão ali no LinkedIn, eu achei a discussão também super saudável, super importante os pontos levantados, e eu gostaria de trazer aqui que foi do Giancarlo. Ele fala um monte de coisa legal, e no final ele fala: treine para entrevista e ouça o seu próprio áudio ou vídeo, né? Se filma só para treinar, só para se ver. E aí faça a seguinte pergunta: eu me contrataria? Você vai ficar assustado o quanto a sua percepção muda quando você se filma e vê aquele material bruto. Você pode encarar de várias formas. Tem várias coisas que foram levantadas sobre esse ponto também, que é super justo. Mas quando você olha aquilo com a cabeça de, putz, eu quero melhorar aquilo e melhora, você já ganha um ponto. Enfim, a gente já tá chegando no método START, mas antes tem um comentário intermediário do Paulo que eu achei muito interessante, a simplicidade que ele trouxe, que ele fala: a esmagadora maioria dos clientes busca por duas coisas: palavras-chave e tempo de experiência. E aí ele coloca um exemplo do que colocar no currículo. Achei muito legal. E aí a gente chega nesse tal de método START, que pelo que eu entendi, quando um recrutador esbarra num currículo onde as informações estão com essa estrutura, ganha alguns pontos. E a Helena colocou um comentário aqui sensacional, com uma descrição que vai direto ao ponto, que é o START, né? Se pegar cada letra, é situation,
contextualiza o projeto que participou, número de devs, porte do projeto e indústria. O T de task, quais desafios enfrentados. A de action, o que foi feito para solucionar, muito legal. E talvez mais legal ainda, o R de results, qual o impacto da sua ação. Use dados quantitativos sempre que possível. Aí tem o T, takeaway, qual o principal aprendizado. Essas últimas 3 partes aqui foram realmente sensacionais. E aí eu esbarrei num outro comentário muito interessante falando sobre descrições genéricas que muitos candidatos estão colocando nos currículos. Então, olha só que interessante o que a Ana trouxe. Ela falou, vemos muitos candidatos que não detalham as descrições das experiências profissionais e escrevem descrições genéricas como full stack usando React e Node. Por isso, indicamos que utilizem no método START, a mesma coisa. Olha que interessante. Recrutadores, muito obrigado, tá? Vocês mataram a pau. Sinceramente, tá? Vocês mandaram muito bem. Foi, sim, nível consultoria de graça. Tem muito valor em tudo que vocês escreveram. E agora, chegou a hora de vocês serem avaliados. E se você é candidato, vai ser muito importante você acompanhar essa parte também, tá? Porque você vai ver se você concorda ou não com as reclamações. E eu acho que você vai se ver muito nelas. E agora também a gente já tá indo pro final, tá? Ainda quero tocar o áudio do Pedro, eu quero falar sobre freelance e eu quero falar o que eu faria no meio disso tudo. Então vamos lá, foram mais de 400 respostas anônimas sobre os candidatos falando dos recrutadores. E eu queria começar com o primeiro ponto, turma. O que está acontecendo? Guppy. Turma, o que está acontecendo? Eu fui pesquisar, que confusão total. E agora eu tô mais confuso ainda. Se é culpa da Guppy, do serviço Guppy, ou das empresas que usam essa tal de Guppy. Mas não tem alguma coisa acontecendo. Enfim, mas a parte que mais me machucou lendo o depoimento das pessoas, porque dava para sentir nas palavras, na sequência das palavras que elas colocavam, era sobre 0 feedback dos recrutadores. 0. Pessoa não tinha feedback no início, não tinha feedback durante, nem no término. Assim, falta de respeito total, porque vários casos, a pessoa mandava teste técnico e não tinha feedback algum. Não tinha feedback, foi aprovado e foi negado. Turma, isso é falta de respeito. Agora, um outro ponto que eu achei curioso, que eu entendo por que acontece, e por isso que eu resolvi trazer para cá, que é muito popular, é que muitos recrutadores pedem agilidade na resposta do candidato, mas não responde o candidato com agilidade. Eu sei que é desbalanceada essa relação, tá? Porque muitas vezes é um candidato contratando essa empresa, né? Só que essa empresa está contratando, ou essa pessoa que está lá dentro está contratando, sei lá, 300 mil pessoas. Então é desbalanceada essa relação. Mas eu achei curioso porque uma pessoa colocou um ponto interessante, tá? Que é o processo de hoje. Parece que ele tá com tanto over-engineering, tá tão complexo e robusto e tal, que esse negócio tá trazendo resultado negativo, sabe? Teve um diminishing return, tipo, o negócio... E é muito diferente do que como as empresas funcionavam antigamente, que era tudo muito mais papum, mais simples, sabe? Um processo mais curto. Então, eu acredito que tem uma boa margem para dar uma simplificada nessa complexidade que foi criada por, talvez, todas essas plataformas aí do mercado. E eu tô apontando o dedo com vários dedos voltados para mim, tá? Porque nós programadores, a gente faz isso com qualquer tecnologia que colocar na nossa mão. Por natureza, a gente gosta muito de complicar as coisas. Então, tem um ponto aí, tá? Agora, esse ponto aqui se conecta bastante com vários pontos anteriores, que é muita carga de informação na primeira etapa, com alta probabilidade de ser ignorado, de não ser respondido em nenhuma daquelas fases. Então, isso daqui muita gente reclamou mesmo. Agora, esse outro próximo ponto, eu já recebi proposta assim, né? Que turma, é um pouco... É um pouco vergonhoso, assim, sabe? Pelo menos para quem tem tato, sabe? Uma fineza com tecnologia, que é mensagem automática se passando por mensagem humana, sabe? Como se a pessoa tivesse feito aquela mensagem super comum, super normal, mas às vezes sai certo e às vezes sai errado. E quando sai errado sabe? Agora, o próximo ponto, esse eu quero ver a opinião de vocês bem, tá? Porque tem um limite nessa estratégia, que a reclamação foi que recrutadores muitas vezes não têm conhecimento técnico e como que isso atrapalha na avaliação do candidato. E eu acho que atrapalha sim, tá? Eu acho que às vezes não, às vezes tem métodos que podem compensar isso, principalmente pelo que está sendo avaliado em uma das fases, né, do processo, mas acho que dá para perder uma boa pessoa se
se o recrutador não tiver aquele tato assim, sabe que eu acho que perde. Agora, a próxima reclamação foi muito, muito comum em vários candidatos e é uma briga milenar, tá? Milenar mesmo, que é a falta de clareza na remuneração, que não tem a remuneração ali na vaga. E isso se conecta diretamente com a próxima reclamação, que é perguntar para o candidato qual é o seu salário atual ou a sua pretensão salarial. E parece que quando às vezes feito do jeito errado, fica com cara de tá acontecendo uma estratégia perversa por parte da empresa, sabe? Então, vamos tomar cuidado nesses pontos, tá? Tem alguma coisa que tá irritando muita gente na hora de salário atual, pretensão salarial e também do negócio da falta de clareza na remuneração. Agora, o próximo ponto, eu pessoalmente não passei e nunca nem fiz isso, que são entrevistas técnicas que parecem mais teste de memória do que verificar habilidade em resolver um problema. Eu não consigo questionar testes técnicos das empresas, porque cada uma tem suas necessidades, mas teste técnico é uma coisa que está irritando bastante porque está tendo uma aversão a certos tipos de teste. Por exemplo, e aí uma reclamação também muito comum, testes técnicos e práticos muito grandes, muito mesmos. E o próximo ponto também está conectado com isso, que eu diria que é uma briga internacional, que é live coding, turma. Live coding. Live coding. E agora o próximo ponto, turma. Eu não sei se eu concordo tanto. Eu concordo por algumas coisas, não sei se eu concordo para tudo, tá? Que é o recrutador não lê o currículo do candidato e acaba perguntando coisas que já estão lá. Eu acho que tem coisas que dá para evitar, mas tem coisas que... Uma coisa é o currículo falando pro recrutador e outra coisa é o candidato falando, justamente para pegar se tem algum gap, se tem algum buraco de conhecimento ali. Então, teve reclamações sobre isso, mas não sei. Agora, esse dói. Esse dói. Mas eu também não sei o que fazer. Que é achar que o candidato não faz mais nada da vida a não ser participar do processo seletivo, principalmente quando é um processo seletivo absurdamente grande e longo. E aí? O que faz? Agora, o próximo ponto me pegou de surpresa. Eu não esperava que ia ter tão pouca reclamação sobre esse ponto, por isso que eu coloquei aqui que poucos candidatos reclamaram sobre vaga presencial. Eu pensei que ia estar lotado. Não quero trabalhar presencial, que tá tendo uma briga generalizada na internet, mas sinceramente, pouquíssimas reclamações sobre isso. E aí? E antes de tocar o áudio do Pedro, eu quero falar sobre freelance, sobre aquela resposta que colocaram no Tab News, que eu achei muito interessante, que é, para quem está procurando o primeiro emprego, é válido buscar alguma ONG, né? E fazer alguma página, fazer alguma coisa para alguma ONG, porque isso é uma experiência real. E eu achei isso sensacional, juntar essas duas coisas, experiência real e ONG. Assim, muito, muito legal. Vai ganhar uma Tabcoin. EGBA. É assim que se fala? Relevante. Show! E agora eu vou tocar o áudio do Pedro. Eu deixei por último porque ele traz uma veia mais empreendedora, é um outro vetor. E aí depois de tudo isso eu vou falar o que eu faria. Então deixa eu colocar ele aqui na tela para vocês terem uma imagem de quem tá falando. Vamos lá. Tudo bem? Pedro Francesco aqui do Pagargo, do Brex. E tô gravando esse áudio aqui só para dizer que se eu tivesse que recomeçar tudo de novo, eu faria a mesma coisa que eu fiz, que é aprender a programar e construir produtos excepcionais em mercados que precisam muito. E especificamente mercados que não são sexy, que tem muita demanda, muito problema grande, e fugir dos hypes aí, de que todo mundo vai muito atrás, focar em mercados com baixo NPS, são muito grandes, têm muito dinheiro e são boring, são coisas que a maioria das pessoas não ligam. Eu acho que lá tem muita oportunidade e produtos excepcionais geram valor, especialmente em lugares que têm problemas grandes. Então é isso, programar, construir produtos excelentes que você tenha prazer em usar e orgulho, e deployar esses produtos e atacar mercados que a maioria das pessoas gostam chato. Abração. Eu acho massa essa recomendação porque foi exatamente isso o que ele e o Henrique, o outro cofundador, fizeram na Brex. Assim, foi exatamente isso. Eles entraram num mercado que era extremamente chato e fizeram uma coisa, nesse caso não foi levemente melhor, mas fizeram uma coisa melhor do que tinha lá. Mas era um mercado que ninguém mais estava dando bola. E aí quando você está numa situação dessa e tem clientes que estão precisando de qualquer produto melhor, você tem uma atração muito mais rápida num cenário assim. Então agora, o que eu faria, né? E aí, eu acho que é honesto começar dizendo que vai depender de qual situação que eu me encontraria, né? Então, se eu
tivesse com a faca no pescoço, eu me jogaria em fazer freelance para conseguir criar portfólio e assim conseguir, por exemplo, um emprego, se esse fosse o meu objetivo. Mas se as coisas estivessem mais normais, né, eu miraria numa startup que está contratando. Só que eu não me candidataria no processo convencional para uma vaga, né? Lembrando que eu estou numa condição ali mais ok. Eu pegaria o GitHub do CTO dessa startup, e no mundo de hoje isso é extremamente comum ter, né? Principalmente em startup. E se esse GitHub tivesse projetos dessa pessoa, eu faria contribuições reais lá dentro, seja consertando alguma coisa, melhorando alguma coisa, abrindo uma issue, descrevendo alguma coisa, não só para eu me enturmar no projeto dessa pessoa, mas para eu me enturmar com essa pessoa. Isso para que esse CTO dessa empresa acabe gostando do seu trabalho, até porque você está mexendo numa coisa pessoal dessa pessoa, e você seja um indicado desse CTO para uma vaga. Uma coisa que vem de dentro para fora. Mas daí você pensa, pô, mais um cenário em que eu vou trabalhar de graça, né? O projeto desse CTO. Mas é aí que vem o segredo. Nunca faça nada por ninguém. Faça tudo por você. Para você aprender alguma coisa, para você aprender a mexer no GitHub, para você aprender a mexer num projeto que você não conhece, faça para você se tornar uma pessoa útil no nosso mercado. Porque quando você é uma pessoa útil, você tem utilidade e você tem valor. Então, se esse CTO que eu comentei acabar vendo que você tem utilidade, que você tem valor, essa pessoa pode acabar sendo o seu QI, o que indica. E para fechar, todos os links de tudo que eu comentei estão na descrição ou num comentário pinado. E eu te adoro por ter ficado até aqui. Tchau!